Olá, bom dia, para alguns boa tarde, para outros boa noite, tudo bem com vocês? O meu nome é Eliane, eu sou professora de Química e hoje estamos aqui em uma aula de campo, né? A proposta é introduzir o assunto soluções. O que vocês acham, estudantes, adolescentes, da gente fazer assim? Primeira coisa, importantíssimo para a aula de hoje, vocês precisam anotar tudo o que é falado aqui em sua prancheta, para depois produzir um relatório, certo? Segundo, nesse primeiro momento eu vou contextualizar um pouco o conteúdo, depois eu vou apresentar o conteúdo e por fim uma parte experimental. Pode ser assim? Pode, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa em soluções, né, a primeira coisa, antes de mais nada, que eu quero falar, antes de falar de soluções, inclusive, é o seguinte: observem esse riacho. Vocês conseguem ver que a água vem serpenteando, né? E aqui na água, será que eu tenho somente H2O ou eu tenho outras substâncias? Vocês conseguem ver outra substância aqui? E se eu jogasse um feixe de luz em cima, vocês conseguiriam ver? Igual acontecia com os coloides, né? Muito bem. E se eu levar para o microscópio eletrônico, o que eu consigo enxergar? E aqui, nessa raiz aqui, vamos ver essa raiz aqui, aqui no solo, né? Como é que as raízes das plantas fazem para absorver os nutrientes do solo? Vocês já se perguntaram sobre isso? E aqui no ar, né? Aqui no ar, olha o coloide lá, né? A luz do sol, né? Saindo os raios, né? Bem, voltando aqui no ar. Será que eu tenho somente um espaço vazio ou tenho algo a mais? O que é que vocês acham, adolescentes? Muito bem, voltando aqui. Quando a gente pensa em soluções, né? Vocês viram na aula passada sobre suspensão em coloide e a diferença é o tamanho das partículas. Em solução, né, também o tamanho das partículas vai fazer diferença, né? Por exemplo, aqui, eu tenho essa folha de papel, certo? Então, o tamanho das partículas aqui é 1 nanômetro. Mas o que é um nanômetro, professora? É quando a gente tem 10 elevado a menos 9 metros. 10 elevado a menos 9 metros, o que é isso? 10 elevado a menos 9 metros é quando eu tenho 0,0000001 metro. Vocês conseguem imaginar, pensar em algo tão pequenininho assim? Não, né? Então isso que diferencia a suspensão do coloide. Outra coisa, quando eu olho para essa água maravilhosa, né, a molécula dela, cada moléculazinha pequenininha, a gente representa com os símbolos H2O, em que eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui eu trouxe um sal, que vocês conhecem como sal de cozinha, NaCl. Então vamos ver, o que vocês lembram do primeiro ano do ano passado? Vocês lembram de alguma coisa? Então a gente falou de mistura homogênea e heterogênea, certo? Então olha só, quando eu penso em coloide e suspensão lá das dispersões, eu estou pensando em mistura heterogênea. Quando eu penso em solução, eu estou pensando em mistura do tipo homogênea, ou seja, eu não consigo diferenciar as fases. Aqui eu tenho 2 substâncias do tipo composta, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, né, ou o NaCl, formado por elementos químicos diferentes. E quando eu misturo as duas, nada mais ou nada menos, eu tenho uma mistura do tipo homogênea. Então vamos para a nossa parte experimental. Eu vou pegar aqui um copo com água, certo? Tranquilo? Daí eu vou pegar... Agora, antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para vocês. Existe algo chamado coeficiente de solubilidade e existe a palavra solubilidade. O que é solubilidade? Solubilidade é quando um soluto se solve a um solvente, formando uma solução a uma determinada temperatura. Mas, professora, o que é soluto? Soluto, por exemplo, é quando eu tenho uma substância e essa substância, vou colocar bem um pouquinho de sal, né? Ela vai ser dissolvida no solvente. Soluto pode ser o quê? Pode ser sal, ácido, base, óxido, molécula, né? E o solvente universal, quero que vocês fixem. Olha só, o solvente universal é a água. Qual que é o solvente universal, adolescentes? O que vocês acham? Muito bem, a água. Mas, professor, existem outros tipos de solvente? Sim, existe. Existe, por exemplo,
o óleo, a gasolina, o tiller, né? São tipos de solvente que vocês vão estudar lá no terceiro ano. Até aqui alguma dúvida? Então já é um spoiler, né? Então agora vamos falar um pouquinho de coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é quando eu tenho a máxima quantidade de soluto capaz de dissolver uma máxima quantidade de solvente. Até aí alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Muito bem. Então agora eu tenho uma pequena quantidade de soluto e vou colocar aqui na água. Ou seja, pouco soluto para muito solvente. Eu posso comparar aqui com os rios, que ela tira o sal da terra, né? Nas rochas, os sais minerais, né? E vai levando até o oceano. Isso quando não decanta antes, certo? Então aqui eu posso comparar essa solução do tipo insaturada, que está abaixo do coeficiente de solubilidade, né, com o rio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ovo aqui dentro só para ver o que acontece. O que vocês acham que vai acontecer? Essa é a parte experimental, né? O ovo afundou. Muito bem. Agora eu vou comparar uma solução saturada. A saturada é quando atinge o coeficiente de solubilidade, ou seja, a máxima quantidade de soluto para determinada quantidade de solvente. Eu posso comparar com a água dos oceanos. Por que com a água dos oceanos? Se vocês forem entrar nessa água, nas praias do Paraná, por exemplo, provavelmente vocês vão afundar. Vai ter salgado na medida, equilibrado, mas vão afundar. Vamos ver o que vai acontecer com o ovo. O ovo afundou. Então eu tenho aqui uma solução saturada e não formou corpo de fundo, certo? Até aí alguma dúvida? Deixa eu tirar esse ovo. Peraí que eu acho que eu estou muito zoom. Sem querer apertei o zoom. Tá. Daí, agora é o seguinte, agora eu vou fazer uma solução do tipo super saturada. O que acontece nessa solubilidade? Eu posso comparar com o Mar Morto, certo? Então eu vou ter aqui uma colher. Eu tenho aqui uma colher, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres. Vou colocar o pote inteiro de sal aqui dentro e vou mexer. Mexer. Primeiramente ele fica com a cor mais turva. Daí na sequência, conforme ele vai decantando, né? Tem uma quantidade de soluto aqui no fundo, de sal que não se solveu. Eu chamo de corpo de fundo. Então, ou seja, não tinha suficiente solvente para esse soluto. Comparo essa solução super saturada, que ou seja, muito soluto para pouco solvente, com o Mar Morto, né? Então vou colocar aqui esse ovo, vamos fazer um teste para ver o que acontece com o ovo. O que aconteceu com o ovo? Vocês conseguem enxergar ele aqui? Né? A água está um pouco turva ainda, mais tarde ela se limpa. Então o ovo boiou, né? No Mar Morto também nossos corpos iriam boiar. E aqui eu tenho o corpo de fundo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Nenhuma dúvida, né? Então é o seguinte, então agora vocês vão produzir o relatório da aula prática para mim. Todo mundo pegando a prancheta, pode ficar à vontade aí e vamos produzir. Tranquilo? Uns minutinhos para isso. Passando minutinhos. Muito bem, então agora vocês me entregam e a gente vai pegar o ônibus para voltar para a escola, certo? Tranquilinho, pessoal? Então, agora é só uma pergunta que vai ser um spoiler para a próxima aula. O que acontece com a concentração do soluto que interfere na densidade das soluções? Esse é o spoiler para a nossa próxima aula, já dando continuidade, certinho? Tranquilo? Então, muito obrigada. Tchau, adolescentes!